Conheça agora os lugares mais assombrados de São Paulo. Se é um filme de terror, de assombração ou zumbis, te dá medo ou calafrios, então eu te convido, te desafio a continuar assistindo esse vídeo até o final e deixar um comentário ou uma dica para o nosso próximo vídeo do canal Lendas e Mistérios do Mundo. Agora, vem comigo. Prédio da Fundação, na Avenida Paulista, inaugurado em 1944, antigo Pelourinho, onde escravos eram torturados e morriam por falta de cuidados nos ferimentos. Os relatos é de que se ouvem gritos, correntes se arrastando e súplicas de socorro das almas dos escravos. Também acontece má qualidade na transmissão de imagens, com a aparição de fantasmas e chiados. Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911 no centro de São Paulo, mais especificadamente na Praça Ramos de Azevedo. É um teatro antigo que recebe a visita de artistas que se apresentaram no local. Os vigias e funcionários do turno da noite, comentaram ter visto luzes acender e apagar, e piano ser dedilhado e movimento nos camarins e no palco. Já foram vistos nesse local fantasmas com vestimentas do começo do século XX. Cemitério da Consolação, localizado na Rua da Consolação, foi inaugurado em 1858. Foi a primeira necrópole de São Paulo. Sua capela foi erguida graças à doação da Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro. Dizem que por lá as aparições são de mortos famosos como a Marquesa de Santos, Monteiro Lobato e Tarsila do Amaral. Quando a filha do comendador Hermelino Matarazzo foi enterrada, o coveiro morreu. Os relatos são de que o fantasma do coveiro aparece sentado sobre o túmulo e que ele vaga pelo cemitério perguntando pela conservação do local. Capela da Santa Cruz dos Enterrados. No local da igreja aconteciam enforcamentos. Esta capela está localizada na Praça da Liberdade e foi inaugurada em 1887. Nessa época, o cabo Francisco José de Chagas iniciou uma revolta pedindo igualdade salarial e melhor tratamento aos soldados. Por esse motivo, ele foi punido com morte por enforcamento. Porém, a corda arrebentou 2 vezes no dia da execução. Ele acabou morrendo e no local foi erguida uma cruz. Depois de 60 anos, a capela foi erguida e existem muitos relatos de que o espírito do cabo foi visto no local e as almas dos que foram enforcados no local estão enraivecidas por terem sido esquecidas e por isso perturbam aqueles que ficam sozinhos na igreja. Edifício Joelma. O edifício Joelma, no Vale do Engabaú, foi inaugurado em 1971, com 25 andares, sendo 10 andares de garagem. O edifício fica na Avenida 9 de Julho, uma das avenidas mais movimentadas, e o incêndio deste edifício aconteceu em 1974. Esse local está cheio de mistérios. Ali está localizado o cemitério sagrado do povo Tupi-Guarani, o Pelourinho, onde muitos escravos foram torturados até a morte. Ali também aconteceu o crime do Poço, em 1948, no qual o professor matou a mãe e as 2 filhas e as enterrou no fundo do terreno. Em 1974, um curto-circuito no sistema de ar-condicionado do 12º andar do prédio gerou um incêndio que matou mais de 100 pessoas e feriu mais de 400. Um grupo de 13 pessoas tentou escapar pelo elevador. Morreram e não tiveram seu corpo reconhecido. Elas estão enterradas lado a lado no cemitério São Pedro, em São Paulo. E já foram atribuídos milagres a estas almas. E pessoas levam água para o túmulo. Nesses túmulos é proibido acender velas. A lenda começou em 1974, quando o zelador do cemitério ouviu gritos que cessaram após ele jogar água nos túmulos. Edifício Andraus. Localizado na Avenida São João com a Rua Pedro Américo. A inauguração foi em 1962. Esse edifício sofreu um incêndio em 72, que resultou na morte de 16 pessoas e mais de 300 feridos. Até hoje, escuta-se os gritos de socorro daqueles que morreram. Barulho de portas, janelas que se abrem e fecham sozinhas. Ruídos de passos de pessoas. Edifício Martinelli. A inauguração foi em 1929. Esse é um prédio que foi muito famoso na década de 30, onde concentrava-se ali a vida cultural da cidade de São Paulo. Falando
Falando sim em aparições, há muitos relatos da aparição de uma mulher morena, de cabelos compridos, que morreu na década de 30, mas continuou trabalhando à noite. Pessoas ouviram o barulho de máquina de escrever e som de passos com salto alto. Também a aparição do menino da Wilson, que morreu e foi jogado no poço do elevador na década de 1940. Castelinho da Rua Apa. O endereço Rua Apa, esquina com a Avenida São João. A inauguração foi em 1912. Neste local há boatos de que aconteciam lendas a rituais de magia negra. Ali era a residência de uma família que foi morta na década de 30. O caso até hoje não foi esclarecido. Sabe-se que um irmão atirou no outro e a mãe ficou ali, no meio do fogo cruzado. Pessoas que passam em frente à casa relatam que ouvem vozes com apelo para não serem mortos, gritos de crianças e barulho de correntes arrastadas. Dizem que não só os fantasmas da família que está no local, mas também do mandante do crime. Moradores do local nas décadas seguintes relataram eventos paranormais, como ouvir passos, vozes, torneiras abertas. O cineasta Zé do Caixão sofreu um acidente quando filmava no local. Inclusive, os bombeiros tiveram que retirar o assoalho da casa. Museu do Ipiranga. Museu da Independência tem objetos e mobílias antigas. A localização é no Parque da Independência, no Ipiranga. A inauguração foi em 1895. Por ter objetos imobiliários antigos, turistas e funcionários do museu relataram ter diversos fantasmas na parte interna e externa. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A inauguração foi em 1827. É sede da Faculdade de Direito da USP, onde várias personalidades estudaram e frequentaram. O local tem influências políticas. Foi palco de diversos movimentos políticos, desde a época do abolicionismo até a campanha das diretas já. Boatos dizem que é possível escutar discussões políticas de estudantes que passaram por lá. Obelisco do Ibirapuera. Construído entre 1947 e 1970. É um monumento funerário dos heróis da guerra de 1932. Lá estão os corpos de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo e outros 700 revolucionários. Existem relatos do barulho de tiros e gritos no local. Palácio dos Bandeirantes, localizado na Avenida Morumbi. A inauguração foi em 1955. Atualmente é a sede do governo de São Paulo. Projetado pelo conde Francisco Matarazzo para ser uma universidade, o que não aconteceu. Há relatos de vozes da discussão entre o conde Matarazzo e o ex-governador Adhemar de Barros. Barulhos de passos e portas batendo. Casa da Dona Yaya, localizada na Rua Major Diogo, foi construída em 1800. Essa construção histórica, no bairro do Bexiga, em São Paulo, já foi cenário de uma história de terror. Uma mulher viveu ali sozinha, da infância até a morte. Dona Yaya, a Dona Sebastiana de Melo Freire, sofreu com doença mental e foi reclusa da sociedade por 40 anos. Ela sofreu maus tratos e sua morte foi trágica. Dizem que o seu espírito nunca deixou aquela casa. Não à toa, o casarão ganhou fama de assombrado, inspirando lendas e apavorando as crianças da rua. Mas em breve lhe contaremos a história de Yaya aqui em detalhes aqui no canal. Então fique ligadinho aí. Viaduto do Chá. A inauguração foi em 1892, lá no Vale do Anhangabaú. Para os tupis guaranis, o Vale do Anhangabaú significa água de mau espírito. E lá muitos índios foram mortos nas batalhas com bandeirantes. Desde a inauguração do local, muitos suicídios foram registrados. A lenda diz que as pessoas cometem suicídio por ação de mau espírito. E aí, você conhece algum local que seja assombrado em São Paulo? Conta pra gente. Também conta aí de outros lugares que você gostaria de saber, as lendas ou histórias de assombração. Beleza, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!